Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus. E atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimentos e pousada, pois estamos em um lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam ali reunidos cerca de quase 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Versículo 16. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que o servissem a toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficar plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Senhor, a tua palavra foi lida nesta manhã. E peço que o poder do Espírito Santo de Deus venha repousar sobre a minha vida nesta hora e me usar como nunca usaste antes, para que a excelência da palavra seja de ti, não do homem. Que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades nessa manhã de domingo, Senhor, para que possamos entender e aprender o melhor caminho de sermos abençoados por ti. Porque está escrito que passariam os céus e a terra, mas a tua palavra não passaria. Que essa bênção venha sobre nós nesse momento. Quero repreender todo espírito contrário, meu Deus, aquilo que vem travar o nosso entendimento, aquilo que vem nos tirar, meu Deus, da retidão da tua palavra, para que possamos entender, pôr em prática e sairmos daqui abençoados com essa palavra para mais uma semana de vitória que nós teremos através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem me visto muito, você que só vem ao culto aos domingos, pela manhã, que nós estamos com a obra lá em Peruíbe, e a pastora Ruth precisou ir para São Paulo, lá para a cidade de Caieiras, da onde ela era, resolver problemas particulares dela, problemas de saúde. E nós estamos também na cidade de Peruíbe trabalhando lá. Então eu sempre vou na sexta-feira, faço o culto da sexta à noite, faço o culto de domingo de manhã. Retorno na hora do almoço, quando é 3 horas, 4 horas, já estou aqui em Sorocaba e tenho vindo só domingo à noite. Mas eu sei que Deus continua operando e vai continuar operando neste lugar, porque a excelência do que nós fazemos aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Aí hoje deu certo, que era feriado, eu detesto viajar em feriado, e ela desceu para lá quinta-feira. Consegui falar com ela, falei: então você se coça esse final de semana que você está aí passeando, né? Já aproveita, ministra os cultos aí, eu viajo na semana que vem. E hoje nós estamos aqui encerrando esse ciclo de mensagens para uma vida abençoada. E tem um contexto muito complexo para termos uma vida abençoada. Nesses 40 dias falamos sobre vários temas, e o que nos abençoa, entenda, é o poder da palavra de Deus. Não é outra coisa, não tem feitiço, não tem macumba, não tem arranjo. A palavra de Deus, lida e entendida, colocada em prática pelas nossas vidas, faz-nos alcançar a vitória que temos em Cristo Jesus. Porque aquilo que Cristo Jesus fez foi resgatar-nos das amarras do mal e nos colocarmos em forma para sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, eu queria que você, todas as séries de mensagens, todas as mensagens que nós pregamos, queria que você colocasse em prática o poder da palavra de Deus em tua vida. Às vezes, na maioria das vezes, muitas pessoas, elas não entendem o processo de uma igreja. Então, a gente sofre crítica, a gente sofre questionamentos, mas eu quero dizer para você que de uma coisa a gente não abre mão, do poder da palavra de Deus em nossas vidas. Eu quero que você entenda uma coisa muito significativa. Nós travamos uma batalha.
viu? Existe uma batalha espiritual sobre a vida de cada uma das pessoas que servem a Deus. Porque a princípio nós temos um mundo para vivermos, né? Então nós temos um arbítrio livre. A gente vive aqui. O Senhor nos criou, nos colocou nesse lugar e pá. A decisão de servir a Deus e não servir a Deus está no poder de escolha que cada um de nós temos. Nós escolhemos as coisas. Você escolhe com quem você vai casar, você escolhe a tua profissão, você escolhe o que você faz com o teu salário, você escolhe o que você faz com a tua família, você escolhe a educação que você quer dar para os teus filhos, você escolhe se você quer vir para a igreja de carro, quer vir de ônibus ou você quer vir a pé. Tudo é uma escolha. Infelizmente, nós temos vivido dias que quando chega na nossa responsabilidade de entendermos as nossas escolhas, quando nós as tomamos errado, e aí eu vou invocar a tua inteligência, e me perdoe por falar desse jeito, mas eu não vejo outra maneira de pregar o evangelho a não ser pela inteligência. Porque senão é muito fácil. Quando nós tomamos decisões erradas, aí eu vou invocar de novo a tua inteligência para irmos à palavra de Deus. E lá no livro do Gálatas, Paulo escreve que tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Aliás, ele começa o versículo dizendo assim, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem planta, o homem colhe. Quando chega na hora de nós colhermos coisas ruins, nós não gostamos. E colher coisa ruim não é fácil. Não sei se todos vocês têm a oportunidade de entender o que é coisa ruim no dia a dia. Mas, por exemplo, vou te dar uma ilustração mais prática. Quando você faz um canteiro, você tem vaso na tua casa que você planta tempero, você não plantou mato, mas o mato nasce ali. Que às vezes vem um passarinho de fora, ele deixa cair ali as fezes dele, e nas fezes vem a semente do que ele comeu. Se ele comeu coisa ruim, vai nascer coisa ruim. E você não plantou e você colheu. Você já fica triste. Agora você imagine nós recolhermos aquilo que nós fizemos de errado. É complicado. E colher o que está errado não é tão ruim, porque é processo natural da vida. Mas a complexidade é quando a gente não entende que nós erramos e continuamos fazendo errado, e continuamos recebendo coisas erradas, e continuamos culpando Deus. Então, às vezes, vai ter uma quantidade de pessoas que vai terminar a vida reclamando. Vai terminar a vida reclamando de tudo, reclama de tudo, nada está bom. Mas por quê? Porque a pessoa não entendeu, ela não deixou o poder do Espírito Santo agir na vida dela, a ponto tal que lhe instruísse que se nós não andarmos no conceito da palavra, nós vamos errar. E se nós errarmos, nós vamos receber as coisas erradas de volta. Mas graças a Deus que Ele nos deu Jesus Cristo para sanar todas essas circunstâncias. O texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque fala de uma coisa que muitas vezes é até comum, né? A gente pode de repente ler, de repente a gente não entendeu direito, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Nesse texto que nós lemos, você pode perceber que a multidão seguiu Jesus, não por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus proporcionava. Quero que você comece a prestar atenção nos detalhes. Aliás, eu sempre tenho te pedido, presta atenção em detalhes. Às vezes a coisa não está num todo, está em detalhes da vida. E a multidão seguia Jesus porque eles estavam interessados naquilo que Jesus podia fazer por eles, não por aquilo que Jesus era, porque eles não tinham entendimento disso. E quando Jesus vê aquela multidão, Jesus tem alguns conceitos, depois você dá uma lida lá em Tiago 2,16, que fala mais ou menos assim, que fruto teria se nós despedíssemos as pessoas dando a palavra de Deus e não dando comida para elas? A alma estaria alimentada, mas o corpo estaria debilitado. Então Jesus não ia deixar isso acontecer. Mas acontece que às vezes nós passamos por algumas situações que nós queremos criar circunstâncias que nós não damos conta. Aqueles discípulos, porque se você ler atentamente o texto, você vai ver que eles passaram um dia com Jesus. Jesus deve ter começado a ministrar durante a manhã, na hora do almoço, e ficou até de tarde. Aí no final da tarde, os discípulos procuraram Jesus. Quem estava com fome, a multidão ou os discípulos?
os discípulos, porque a multidão não falou que queria comida. Mas os discípulos levantaram um problema. Jesus, despede esse povo, porque é o seguinte, que cada um saia para a tua aldeia, para o teu lugar, que vão procurar comida e procurar pousada, porque o lugar que nós estamos é deserto. Aí Jesus falou, legal, você achou esse problema, resolve ele, dá você o que comer para eles. Quando Jesus fala isso, Jesus cria uma situação para eles, para que é o seguinte, se eles não falassem nada, não teria problema, porque Jesus iria. Jesus já tinha... pensa numa coisa comigo, quando o povo estava no deserto, eles queriam comer carne, quem que providenciou carne dos céus? Quem providenciou? Deus. Quando eles tiveram sede, quem que providenciou a água da rocha? Deus. Você acha que o Filho de Deus encarnado na terra, para resgatar o povo, iria deixar aquela multidão passar fome? Sim ou não? Não. Então muitas vezes as pessoas estão andando do lado de Jesus e ainda não conhecem quem é Jesus. E aqui nós vemos uma explicação clara sobre isso. Porque os discípulos vão e começam a se preocupar com uma coisa que não era da conta deles. A conta deles ali seria, eles estavam num aprendizado. Eles estavam andando com Jesus para poderem, quando Jesus for... E nesse texto, um pouco mais para frente, se você der uma lida, Jesus ainda explica para eles. Cara, vocês vão ficar comigo um tempo. Depois o filho... Aliás, ele até pediu para não espalhar quem ele era, né? Porque daí começou aquela conversa e Herodes já tinha matado João Batista. E depois Jesus começou a andar e começou aquela multidão atrás dele. E daí começou a chegar em Herodes. E daí quem que é o cara? Alguns falavam que era João Batista que tinha ressuscitado. Outros falaram que era Elias. Outro que era um grande profeta que havia ressuscitado e estava ali fazendo sinais e maravilhas, mas na verdade ninguém sabia que Jesus era Jesus. E os discípulos que haviam recebido o convite dele, em vez de se aproximarem deles para aprender, estavam se aproximando dele para criar problema. Aí eles levantaram uma lebre e Jesus falou, já que você levantou o problema, resolve o problema. A primeira coisa que eles fizeram foram desacreditar do que eles viam, porque eles só viam problemas. Muitas vezes a bênção não acontece em nossa vida porque nós enxergamos apenas os problemas. Às vezes você está com uma dificuldade no teu casamento e você não vê saída, porque você só vê a dificuldade. Às vezes você não está ganhando bem, você precisava de um salário melhor, mas você não entendeu na Bíblia ainda o que eu faço para que o meu dinheiro renda na minha mão. O que eu faço para me melhorar no meu emprego? O que eu faço para me poder ter mais renda na minha vida? Não. A gente foca na dívida, a gente foca naquilo que não foi pago, a gente foca naquilo que está quebrado. Porque a nossa instrução humana é muito ruim. Nós, sem o poder do Espírito Santo de Deus, somos pessoas ruins. Que muitas vezes nós não nos atentamos ao que está acontecendo de bom. Nós só nos atentamos ao que está acontecendo de ruim. E aqueles discípulos naquele momento falam assim, viu, mas como é que a gente vai dar comida, velho? Não tem nada. Aí aparece André, ela fala, viu, tem aí um menininho que tem um pouquinho lá. Mas não é muita coisa não. Quando eles olham para o que o menino apresentou e olha para aquele tanto de gente, eles viram solução ou viram mais problemas? Irmãos, problemas. Aos olhos dele, os poucos peixes e os poucos pães era apenas um problema. Não daria para fazer nada com aquilo. Talvez o que você tem na tua mão hoje, talvez o que você está vivendo nesse mês de outubro, talvez o que você vem vivendo durante o ano de 2018, talvez as tuas perspectivas não são boas para 2019, talvez você só está vendo problema. E se você focar nisso, você vai fazer o problema crescer e não vai melhorar. Porque coisas normais na mão de pessoas normais continuam sendo apenas normais. Coisas normais na mão do Deus do impossível se tornam coisas abundantes.
E o segredo está o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Aliás, Paulo lá em 2 Coríntios 4:18, ele fala assim, presta atenção, não acredita no que você enxerga, o que você enxerga acaba. O que você não enxerga é aquilo que se multiplica. E naquele momento eles estavam com o Filho de Deus e não sabiam observar o que estava acontecendo e não sabiam lidar com aquilo. Quantas situações em nossas vidas que nós não sabemos lidar com as coisas. E se nós não buscarmos auxílio de cima, certamente nós iremos padecer. As coisas não irão bem, porque as coisas naturais, elas acabam. Mas as sobrenaturais é aquelas que podem aumentar na tua vida. Amém? Quando eu falo para você que a circunstância da vida não pode muitas vezes fazer a diferença, é que em momentos de crise, quando os recursos são poucos, as responsabilidades são muitas, a gente pensa só do jeito humano. Presta bem atenção. Em momentos de crise, quando as coisas estão ruins, a gente só pensa do lado ruim. Eu quero lembrar uma coisa para você. Quando você tiver um problema, se você souber a quem apresentar o problema, ele já tem a solução para o teu problema. Repita comigo, meu Deus é um Deus poderoso que já tem solução para o meu problema. Irmãos, o cenário já estava montado. 5.000 homens. Muitas linhas de pensamento chegam a falar em 10.000 pessoas. Se todos fossem casados. Vamos dizer que metade fosse casado e dava 10.000 também. Então 5.000 homens, porque mulher e criança eram desconsiderados. 10.000 pessoas para comer. Jesus pediu apenas algumas coisas. Primeiro, organização. Amém? Jesus não pode abençoar quando as coisas estiverem desorganizadas. O que Jesus pediu para eles? Vai e coloca as pessoas sentadas em grupo de quantas pessoas? 50 pessoas. Organizou. Depois que as coisas estavam organizadas, Jesus falou assim, me traz os peixes e os pães. Levaram. Terceira coisa, Jesus olha para o céu e consagra. Depois de consagrar, Jesus devolve para os discípulos e fala para eles assim, reparta com a multidão. Você percebeu que para Jesus operar as coisas tem que ser do jeito dele? É o modo dele. O poder está sobre ele. A bênção de multiplicação estava na vida dele. Jesus não multiplicou. Jesus abençoou e pôs na mão dos discípulos. E os discípulos multiplicaram. Eu quero dizer para você que na tua mão, se você consagrar aquilo que estiver hoje, talvez que não seja nada para você, consagre, que quando voltar para a tua mão consagrado, o Senhor vai fazer multiplicar as coisas na tua vida. Você quer falar sobre coisas financeiras? Agora você entende por que a gente apresenta 10% a Deus? Deu para entender? É seu. O pão era do menino, o menino deu. Não sei se deu por bem, se levou uns cascudos para dar o pão, né? A gente não sabe. Aí que o cara fala assim, irmãos, presta bem atenção. Nós estamos falando de quantos peixes e quantos pães? 5 pães e 2 peixes. O que aconteceria com esses 5 pães? Você acha que esses 5 pães e 2 peixes dava para os 12 discípulos? 5 pães e 2 peixes para 12 discípulos. Você acha que dava? Tinha que dividir o peixe em quantos pedaços? 6 pedaços cada um. A gente não sabe se era um tubarão ou se era uma sardinha. Mas se eles comessem os 5 pães e 2 peixes, não haveria multiplicação. Você está entendendo quando você faz isso com o teu dízimo? Você não apresenta. Não dá para Jesus consagrar. O que fica na tua mão não vira nada.
os peixes estavam lá e os pães estavam lá. Eles pegaram e eles levaram para Jesus. Jesus olhou para o céu e consagrou, devolveu para eles, e eles multiplicaram. A decisão de fazer as coisas segundo a Bíblia é sua. A minha decisão é te ensinar. Só, não vou te cobrar isso. Porque se eu te cobrar, não é pressionado que as coisas vão acontecer, é pelo ensinamento. Agora, o ensinamento é você que sabe o que você faz com ele. Você pode absorvê-lo e pô-lo em prática, ou você pode não absorvê-lo. Uma decisão pessoal. Aqueles discípulos, eles viram 10.000 pessoas precisando de comida, 5 pães e 2 peixes. Eles resolveram pegar aquilo lá e mais um menino. E esses dias eu ouvi uma palavra, não lembro de quem que foi, falou assim: a gente não sabe nem como que estava cheirando aqueles peixes já. Porque o dia inteiro aquele peixe dentro da bolsa daquele menino, você imagine o cheiro que estava aquilo. Mas os discípulos pegaram aquilo e levaram para Jesus. Talvez hoje você já está com uma vida cansada, tribulada, desgastada. Talvez você fale, isso não dá mais nada. Mas se você pegar o que você tem e você apresentar para Jesus, e o que passa pela mão de Jesus multiplica. O que passa pela mão de Jesus, o que era impossível, torna-se possível. O que passa pela mão de Jesus, ainda que não era nada, se torna algo frutífero. Porque na mão de Jesus está todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque é promessa de Deus sobre a vida dele, que todo o poder seria dado a Jesus. E hoje nós temos a decisão de fazer o que quisermos com as coisas. Podemos entregar para Jesus ou não entregar para Jesus. A tua empresa você pode entregar para Jesus, ou você pode não entregar para Jesus. O teu casamento você pode entregar para Jesus, ou não entregar para Jesus. Os teus filhos você pode entregar para Jesus ou não entregar para Jesus. A tua vida você pode entregar para Jesus ou não entregar para Jesus. Eu quero que você entenda que quando nós tomamos a decisão de entregar para Jesus, eu quero dizer uma coisa certeira para você, sem medo de errar: o milagre vai acontecer, porque todo o poder está na mão de Jesus. Você entendeu isso? Todo o poder está na mão de Jesus, a decisão é pessoal, é nossa. Nós podemos fazer a diferença ou não fazer a diferença. O que eu quero que você entenda daqui para o final da tua vida é que se não der certo, foi uma decisão errada que você tomou. Porque o Senhor Deus está disposto a abençoar todas as pessoas. Amém? Repita comigo: o Senhor Deus está querendo abençoar todas as pessoas. Coloca a mão na altura do teu coração. Nesta manhã nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor. De repente as coisas não estão muito bem. De repente a vida profissional não está muito bem. De repente a família não está muito bem. De repente o emprego não está muito bem. De repente as finanças não estão muito bem. De repente os sentimentos não estão muito bem. Mas nessa manhã eu quero dizer uma coisa para você: entregue para o Senhor. Entregue para o Senhor. É uma decisão pessoal. Talvez o que você tenha nas mãos hoje não seja suficiente nem para hoje. Talvez a esperança que você tem já chegou aqui no caldo já. Talvez você já tenha pensado em desistir. Talvez você já tenha pensado em acabar com tudo.
Talvez você já tenha pensado em jogar tudo para trás, jogar tudo para fora, porque o que você de repente tem nas mãos não é suficiente. Talvez você está pensando assim, pastor, a força que eu tenho hoje não é suficiente para mim chegar até o final desse mês. Talvez você fale assim, pastor, os recursos que eu tenho guardado hoje, eu estou preocupado porque não dá nem para mim chegar até o final do ano. Quem sabe você que está em casa me assistindo agora não tenha nem o que comer nesse domingo. Mas eu quero te pedir uma coisa, bem conscientemente. O milagre que Jesus tem para fazer na tua vida depende só de você. Porque o poder está na mão de Jesus. O poder está na mão de Jesus. A decisão do que fazer com os pães e peixes, a decisão de fazer com a tua vida, com teus sentimentos, com a tua família, é você que vai fazer. Você pode apresentar nas mãos do Senhor nesta manhã ou não apresentar nas mãos do Senhor. O resultado que eu quero que você entenda é o seguinte: se você apresentar nas mãos do Senhor, a bênção virá sobre a tua vida, irá multiplicar. Muitas vezes, talvez as pessoas são resistentes ao dízimo e à oferta. Mas se você apresenta a Deus, Deus multiplica aquilo que está sendo apresentado. Apresentou pães e peixes, era um alimento talvez para um menino. Alimentou 10.000 pessoas. Porque não diz que aquele menino estava acompanhado de alguém. A gente não sabe se ele estava com a família. Mas vamos supor que 5 pães e 2 peixes era o lanche dele. O que era para uma pessoa. Alimentou 10.000 pessoas. Mas tinha alguma coisa para apresentar ao Senhor. Tinha alguma coisa para apresentar ao Senhor. Vou lembrar para você da mulher lá do Velho Testamento, que o marido morreu e os credores vieram levar os filhos dela em forma de pagamento, porque tinha que ser pago a dívida. E ela foi até os pés do profeta, e o profeta perguntou assim, o que você tem em casa? Ela falou assim, um pouquinho de azeite. Vai para a tua casa, recolhe as vasilhas, fecha a tua porta e começa a virar o azeite sobre as vasilhas. Conhece esse texto que é muito conhecido? E o óleo só parou quando as vasilhas estavam todas cheias. Mas aquela mulher apresentou alguma coisa a Deus. Aquela mulher foi até ao pé do profeta e falou assim, eu não tenho, eles vão levar meus filhos. Meu marido já morreu e vão levar meus filhos. E talvez hoje, talvez esse ano, talvez esse mês, nós estejamos vivendo a mesma coisa. Talvez a felicidade sua já está acabando. Talvez a tua paz já tenha acabado. Talvez não tenha mais alegria. Talvez não tenha mais perspectiva. Mas eu quero te dizer, reúna o que você tem e apresente na mão do Senhor, porque certamente vai se multiplicar.